Inclusive, este caso, não sei porquê, me fez lembrar daqueles 3 caras, incluindo um monge japonês, que quase foram assassinados por um fantasma em um hotel. Vou trazer na próxima esse material também para vocês conferirem. Um caso da década de 90, onde um monge budista, celebridade, tarento ao mesmo tempo, famoso, quase foi morto, ele mais 2, um escritor, um cameraman e ele, quase foram mortos por um fantasma. Sensacional. Vai para a próxima, tá? Cupinchas, vamos começar, sabe, essa vai ser super estranho que eu vou colocar para vocês, tá? Vamos começar. Seguinte, Velho Oeste norte-americano. E não tem como colocar esse treco aqui em ordem, porque é bem complicadinho mesmo. Mas é o seguinte, ao mesmo tempo que eu vou narrar essa história para vocês, eu preciso também narrar, de certa forma, vamos começar, né? Uma história paralela. A boneca mais assombrada do mundo, chamada de Pat Reed Doll. Sabe? Onde ele me pediu, o Teto me recomendou, fazer um material em cima do Donner, a expedição Donner, caravana Donner, Donner Party. Bom, para contar essa história que eu penso, vamos tentar começar pelos Reed, família Reed, em 1846, por volta de julho a agosto de 46. James Reed chegou em casa um belo dia, bela noite, pegou a Margaret, a esposa, Pat Reed, a filhinha, a Victoria, filha de criação dele, e mais 2 filhos, e colocou um plano. Gente, vamos sair daqui do Missouri e vamos para a Califórnia. Assim que o James Reed convenceu os vizinhos, gente, 1846, eram bem pioneiros ainda, convenceu os vizinhos a empreender essa viagem gigantesca do Missouri até a Califórnia. Essa é Martha Jane Pat Reed, quando ela tinha 13 anos. Na viagem ela tinha 8. Ela foi sobrevivente desse incidente, ela sobreviveu a esse incidente. E quando eles saíram de casa, a Pat Reed, que tinha 8 anos naquele momento, pegou da casinha de boneca dela uma bonequinha e levou com ela essa bonequinha. Essa vem a ser essa bonequinha aqui, a boneca de Pat Reed Doll, que hoje está em museu, vem a ser a boneca mais assombrada do mundo. Vocês vão entender por quê. Cara, realmente é a boneca mais assombrada do mundo. A avó, mãe de Margaret Reed, morreu no caminho. Calma que eu penso, um detalhezinho, eu tenho que dar uma pequena pausa aqui, senão a gente atropela muito. Essa caravana, cupinchas, dos Reed, saiu do Missouri e se reuniu com uma caravana de 500 carroças. Sabe, que vinham do Oregon, de vários lugares também, rumando meio que em direção para aquele lado da Califórnia. Só que os Reed se separaram e se reuniram com uma outra caravana. Se separaram dessas 500 carroças e se uniram com uma outra caravana, a caravana dos Donner, que dá nome ao caso, Donner Party. É partido Donner, mas é expedição Donner. E um total de 87 pessoas, no qual começou a morrer alguns no caminho, 6 morreram no caminho, eles chegaram até um certo lugar perigosíssimo, Sierra Nevada, já perto da Califórnia, e tentaram um atalho chamado atalho Hastings, ao invés de dar a volta na montanha. E foi cruel, cupinchas, porque eles com, acho que eram 50 carroças, pesadas, barbaridade, montanha acima, tipo, era hercúleo a luta deles, coisa que não se faz nem com o jipeiro. A montanha tinha 2.400 metros e eles subiram quase que até o topo dela para poder usar esse atalho Hastings, enquanto levavam carroças, vacas e pessoas. Essas imagens que eu penso são de um documentário, viu? Inclusive esse documentário tem aqui em português, só que o documentário não mostra o caso todo. O caso é muito mais complexo. Essa é a bonequinha que eu estou dizendo, viu? A Pat Reed Doll, a bonequinha mais assombrada do mundo. O filme, essa imagem que está aparecendo aqui também, que eu penso, é de um filme também, viu? O filme One More Mountain, de 1994, que também não mostra o caso todo. O caso é muito mais cruel do que mostram, se bem... Aí tem o endereço do museu lá na Califórnia. São duas bonequinhas, viu? Uma é uma falsa que está em exibição e a verdadeira está escondida. Eu descobri essa informação há poucos dias lá no Atlas Obscura. Enfim,
Pessoal subindo, já haviam morrido já 6 pessoas, chegaram 81 pessoas aqui nessa montanha, nas montanhas de Sierra Nevada, Estados Unidos. Deixa eu ver se eu mostro para vocês o mapinha. Eles saíram da cidade de Independence, Missouri, reuniram com outros, né, de outras caravanas, e estavam tentando ir para Sutter Fort, Califórnia. Só que nessa montanha, Cupinchas, eles tiveram um tremendo erro de cálculo. E se deram, nossa, terrivelmente mal. Começou a, teoricamente, nevar antes do tempo. E eles ficaram presos na neve. E aí é onde começa o grande martírio dessa caravana Donner. Eu não lembro o que eu coloquei nesses vídeos aqui, viu, Cupinchas? Faz dias que eu fiz. Isso já, Cupinchas, em setembro de 1846, quando eles chegaram em Sierra Nevada. E a neve pegou eles. Aí é que o bicho pega, Cupinchas. Porque existem várias questões aqui, geralmente, até os norte-americanos, procurando, fazendo pesquisa, eles ficam questionando, poxa, mas por que eles não caçaram? É que não tinha caça. Mas eles não tinham vacas? Só que as vacas foram roubadas pelos nativos. Entende? O caso real é cheio de buracos. Entende? Fica difícil de contar esse caso por causa justamente disso. Ele é cheio de buracos. Sabe? Que se a gente não lê bem mesmo, que é gigantesca a literatura envolvendo o caso Donner Party, rapaz, a gente se perde. Isso, 81 chegaram no atalho de Hastings, esse atalho aí que era um atalho muito mal explorado. Em 1845, um tal de Hastings pegou e descobriu uma espécie de trilha pela montanha. Ele mais ou menos mapeou e deu essa dica para os colonos que estavam tentando ir até a Califórnia. Olha, é um atalho, use esse caminho aqui. Para cavaleiros até que não tinha problema. Para carroças era, viu? Carroças pesadas indo por cima, gado, crianças, idosos. Mais ou menos isso aí, como aparece nas imagens, viu? Era tipo 5 passos para frente e 2 para trás. Acidentada. Isso, tinha mais um detalhe também. O terreno, essa trilha, não tinha capim, não tinha água, o que logo comprometeu os cavalos. Bom, com a neve chegando, isso em já finais de setembro de 46, eles ficaram presos na neve. Neve atrás, neve na frente, neve em cima deles. 2 metros, 3 metros, 6 metros e até, em alguns lugares, 7 metros de neve. Segundo alguns relatos, alguns textos, eles mal tiveram tempo de montar cabanas. Chegaram a montar cabanas para acampar ali perto do hoje chamado Lago Donner. Isso em Alder Creek, a região ali de Serra Nevada. Fizeram 4 acampamentos, nem para trás, e a comida acabando. Os homens tentaram caçar, só que toda a caça fugiu por causa da neve para baixo, na parte de baixo da montanha. Essa montanha tinha 2.400 metros, eles ficaram numa altura de 1.500 metros, quase no topo da montanha. Já sem comida, água só de neve, pouco combustível, que seria pouca lenha, e, bom, começou a morrer gente de frio e de fome. O Pinchas, esse caso, o caso Donner, ele acabou com muitas camadas de lenda em cima. Inclusive essa imagem que agora sim, antes era do filme, agora sim do Unsolved History, mostra uma expedição, uma investigação, acho que do Discovery, para ver se eles realmente passaram por tudo que passaram. Depois vocês procuram, viu? Aqui no YouTube tem dublado em português. Preso na neve, a comida acabando. Novembro daquele ano, já meados de novembro daquele ano, já tinha acabado a carne. Havia problemas dentro dos acampamentos, brigas e até uma morte. Depois eu vou contar também que foi vital para os resgates dessas pessoas. Eu conto agora. James Reed, ele brigou com o tal de Snyder, ele era um carreteiro. Esse carreteiro começou a chicotear os bois dele, em um dado momento dessa história, e o Reed não gostou porque estava batendo de forma inútil no boi dele, que estava puxando a carroça. Os dois brigaram, porque afinal esse tal de Snyder chicoteou o James Reed, e o James Reed pegou uma faca e cravou na clavícula dele, e o cara morreu. Donner, que era naquele momento o líder desse grupo todo, reuniu todo mundo e fez uma espécie de pequeno tribunal informal, onde George Donner queria enforcar o James Reed.
Só que todo mundo ficou de acordo que o Reed fosse expulso do acampamento. E assim foi, ele foi expulso ali pelo mês de novembro do acampamento, sem arma e sem comida. A filha de criação dele, Virginia, escondida, levou um rifle para o pai e um pouco de comida. E James Reed, pela neve, sozinho, foi em direção até onde haviam fortes, lá na Califórnia. Ele foi vital para o salvamento desse pessoal todo que estava preso na neve. Mais tarde, viu? Bom, em meados de novembro, Copincha não tinha mais nada para comer. Eles começaram a comer couro de búfalo, fermentado com água. Bolsas, casacos, o que tinha de couro, eles fermentavam e comiam. Em meados de novembro. Em finais de novembro, começou o canibalismo. É isso, Copinchas. Por que o caso Donner Party ele é tão impressionante e pesado? Porque envolve canibalismo, Copinchas. Faziam fogo com as armas de pederneira. Um pedrinho de fogo e pólvora para fazer fogo. 6 abaixo de zero à noite e 2 graus abaixo de zero durante o dia. A comida acabou e começaram então a comer os mortos. E não dava para todo mundo. Maria. O caso é sério, Copincha, porque também envolve também a morte de crianças também. Idosos. Envolve três tentativas de resgate que conseguiram culminar em resgate de pessoas. E na verdade foram 5 tentativas de resgate, mas 3 tiveram êxito. Isso já em fevereiro e março de 1847. James Reed, algumas semanas depois, ele conseguiu chegar a um forte, ali perto. E ele foi resgatado. Enquanto ele se recuperava, ele juntou uma equipe de cavaleiros e eles voltaram para tentar resgatar a família dele. E já estavam a perigo no meio da neve. Foi o primeiro resgate. E, faltando apenas 19 quilômetros, eles tiveram que desistir por causa da neve. Em fevereiro de 1847, os jornais locais começaram a fazer uma vaquinha para juntar dinheiro, para juntar cavaleiros para fazer um resgate das pessoas que estavam presas na neve, os Donner. E enquanto o acampamento Donner já estavam, comendo, canibalismo, comendo solto. E o jornal certamente acertou, porque os jornais naquele momento divulgaram que eles já estavam cometendo canibalismo, o que aquilo comoveu as pessoas. E as pessoas deram ao todo $1.300 para contratar cavaleiros e resgatistas para ir tentar resgatar as pessoas que estavam lá, em Sierra Nevada. Acontece que a primeira tentativa, eles resgataram apenas alguns quando chegaram lá. E já estavam em estado deploráveis, as pessoas. Eles não puderam, porque eram só 6 cavaleiros. Encontraram no caminho 2 pioneiros, salvaram eles. Chegaram até os acampamentos, boa parte já havia ou morrido ou estavam em extrema penúria, já se canibalizando. Eles levaram um grupo de volta em 18 de fevereiro. Levaram 17 já haviam morrido. Deixaram Donner 23 pessoas, Copinchas, e deixaram ao todo 33 pessoas nos acampamentos. E levaram 23 pessoas a pé de volta, na verdade, em direção à Califórnia. E esse foi o primeiro resgate, conseguiram salvar algumas pessoas, mas não todos. Só que do primeiro ao segundo resgate, Copinchas, o caso foi ficando cada vez mais tenso, porque aí houve, acredita-se, 2 assassinatos para comer a carne. De 2 pessoas que foram mortas para comerem a carne, para sobreviverem. Cara, enfim. No meio do caminho também, essas 23 pessoas tiveram uma tremenda penúria para ir. O segundo resgate, eles resgataram mais algumas pessoas e tiveram uma baita numa nevasca no meio do caminho. Alder Creek, haviam 17 pessoas acampadas. Dos 33 que estavam restantes, 17 crianças e 2 adultos sobreviveram. E ainda ficou gente para um terceiro resgate. Ficou ainda o próprio Jacob Donner e o James Donner. E não teve jeito. Acabaram morrendo de fome. Uma coisa relutante que eu penso até para os norte-americanos relatarem esse caso é que Jacob Donner, que era irmão do George Donner, ele morreu de frio e de fome. E aqui vem a parte tétrica.
Os filhos dele só sobreviveram comendo a carne do pai em Alder Creek. Os que estavam vivos pegaram o corpo de Jacob Donner, separaram a carne, os órgãos internos e deram para as crianças. E assim as crianças sobreviveram, os filhos de Jacob Donner. Por sua vez, o último a ficar no acampamento foi o James Donner, que ele estava com uma gangrena no braço e não podia se mover. E quando foi o quarto resgate, encontraram ele morto há poucos dias. Bom, Copenhague, o caso é tremendo, é bárbaro, é brutal. Sabe? E, nossa, no quarto Copenhague, na quarta tentativa de resgate, já em abril daquele ano, foi o prefeito de uma cidade que reuniu um dinheiro, reuniu cavaleiros e voltaram a essa parte de Sierra Nevada só para encontrar o Jacob Donner morto, de fome e frio, e foi finalizado o resgate. No caminho de volta, eles encontraram um dos sobreviventes, que era um canalha, na verdade, com uma panela cheia de carne em um acampamento. Esse canalha aí, ele comeu as crianças. Qual é o nome dos rapazes mesmo? William Foster e William Eddy. Também eles haviam sobrevivido à caravana e voltaram ao resgate. E quando chegaram no acampamento, encontraram a Lewis Keseberg, vivo, e sobreviveu comendo os filhos desses dois rapazes, principalmente o filho de William Eddy. William Eddy jurou que ia matar esse cara se encontrasse ele de novo, e baniram ele do acampamento. Nesse quarto resgate, promovido por um prefeito de uma cidade ali próxima, eles encontraram esse tal de Lewis Keseberg vivo no meio do caminho. Isso já em abril de 1847. Ele foi o último a ser resgatado com vida desse incidente, no qual, quando pegaram ele, tentaram linchar ele, porque ele estava com um acampamento e uma panela cheia de carne, vestes e pertences e até dinheiro dos Donner. Esse foi o último. Ele sobreviveu, foi levado até um forte e não sabe mais nada dele. O Pinchas, só voltar mais uma coisinha aqui. Por que a boneca mais assombrada do mundo, Pinchas? A boneca de Pat Reed, a Pat Reed Doll, a boneca Pat Reed, ela por muitos é considerada a boneca mais assombrada do mundo. Mas não porque ela seja ectoplásmica, que ela seja uma boneca que se mexe ou coisa parecida. Mas sim no sentido de que ela é a boneca mais assustada do mundo, porque viu 40 pessoas morrerem e serem devoradas pelos seus semelhantes. Da caravana Donner, sobreviveram 47 pessoas. Mais de 6 crianças morreram e morreram de intoxicação por causa do leite e muitos mais. Pinchas, os dados precisos, viu? Importantes dados foi e diz o seguinte, viu? Isso é registro mesmo, viu? Das 81 pessoas que se envolveram nesse acidente na neve, acredita-se que a lenda urbana diz que metade comeu metade. Tá? Mas não, apenas 17 pessoas cometeram canibalismo. Não todos, alguns preferiram passar fome, sabe, do que comer galho, comer qualquer coisa, comer couro, mas não comeram carne humana. E eles comeram só os que já estavam mortos, com exceção de 2 que já estavam à beira da morte. Eles foram mortos, terminados de matar, e aí sim viraram refeição. Os resgatistas, quando chegaram no segundo resgate, encontraram em Alder Creek um homem carregando uma perna na mão. Uma perna decepada. Quando ele viu os resgatistas, ele jogou a perna num buraco. E no buraco estava o cadáver, os restos mortais de Jacob Donner. Na casa, encontraram uma senhora de idade e mais 2 adultos e as crianças, filhos de Jacob Donner, que estavam se alimentando da carne do pai. Os adultos estavam quase cegos. Enfim, uma tragédia tremenda que foi muito romantizada, viu? Aumentando o tamanho do caso nos Estados Unidos. Ao passo que casualmente também não contam muito esse caso, mesmo nos Estados Unidos. Se encontra um filme, se encontra um trecho de documentário, mas não encontra em um documentário ou coisa parecida a história completa. 3, 5 resgates. O fato do próprio James Reed ter esfaqueado o Snyder, o carreteiro, e ter sido banido, e ele por sua vez foi o cara que avisou
as pessoas em um forte para poder resgatar. Enfim, o caso foi muito romantizado, foi muito, como dizer assim, aumentado por causa das lendas em si. Jornais locais daquela época também fizeram um escândalo, porque estamos falando, Copenses, do começo da Era Moderna, dos pioneiros, onde criaram aquela seguinte ideia nos jornais locais daquela época, e aquilo ficou no imaginário popular norte-americano: civilizados, pessoas civilizadas, matando uns aos outros para comer carne humana. Entende? A linha entre civilidade e barbaridade era muito tênue, certo? Segundo os jornais, eram aquele estardalhaço todo, aquela propaganda toda em cima. Pô, vai fazer o quê, filho? Vai fazer o quê? Vai morrer de fome? Mas, enfim. Copinchas, uma menção rápida aqui. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Que durante depois que eu fiz, acho que foi no próprio comentário da live, sabe, da live anterior, antepenúltima live, onde a gente comentou que eu ia fazer sobre Donner Party, sobre Ravenous, ou foi um comentário? Ravenous, de 1999, o filme Mortos de Fome, aqui no Brasil, que explora o mito de Vendigo, do Canadá. Comer carne humana nas florestas do Canadá transforma uma pessoa em Vendigo. O filme é bom para mais ou menos bom. É excelente, mas é bom. É casa quase cheia. E esse personagem que aparece, que agora não lembro o nome dele, ele estaria justamente em uma expedição na neve, no qual ele conta em dramática atuação daquele ator francês: e quando eu senti cheiro de carne, eu agradeci aos céus, porque era comida. Faz uma referenciazinha à partida Donner, à expedição Donner. Ravenous, Copenchas, explora esse mito de comer carne humana nas florestas do Canadá. Cara, os ensopados que parecem tão saborosos. A gente sabe que para ser cenográfico, então é carne de boi e tal. Mas enfim, Ravenous, Copenchas, recomendo a vocês que assistam Mortos de Fome. Produção de 99. E aqui uma mençãozinha, Copenchas, importante a um game que está na moda. Tô doido para jogar, mas eu não tenho game para jogar. RDR 2, Red Dead Redemption, jogado aqui pelo nosso copichão que está aqui. Coloquei aquela barrinha em cima ali da tua câmerazinha, porque eu não tinha autorização para usar a tua imagem, então, viu? Mas tá ali no videozinho, onde no começo do game Red Dead Redemption 2, fazem uma menção, sabe, explícita ao incidente Donner. O que mais tinha dos Donner Party, dos Donner? No documentário que eu vi do Discovery, eles, dois experimentados, um cientista e um caçador, eles foram fazer fogo na neve e durante a noite a fogueira afundava na neve. Tipo, ficava um buracão com fogo lá no fundo assim, que já não esquentava mais eles. Me lembrei, uma das filhas dos Donner contam que não tiveram tempo, sabe, de montar uma cabana. Eles tiveram que só juntar uns galhos assim, jogar umas mantas, umas peles, e a neve começou a cair torrencialmente. Fora a neve também cai a chuva de vez em quando.